Bora lá, fiel. Lili Nascimento está lá na frente do CT Joaquim Grava após a vitória por 2-0 do Corinthians em cima do Red Bull Bragantino. Tem jogadores do Corinthians indo embora e para alívio da fiel, e também tem jogadores aí podendo chegar no timão. Ela atualizou todas as informações. Também coloquei um trecho aí do Placar TV que eles falaram do Hugo Souza na seleção. Tá bem legal o vídeo de hoje. Curta aí, se inscreva aqui no canal. Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos pro Corinthians. A Lili Nascimento também tá com a gente. A Lili é outra que vai ficar pro touch. Gostamos. Ela é braba no touch também e nas opiniões carnavalescas. Lili, é importante vitória também do Corinthians, derrubando então aquela invencibilidade do Red Bull. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Vou ficar para o touch, que será o mais próximo que chegarei de um bloquinho neste carnaval de plantão. Bom, vitória importantíssima pro Corinthians, né? A gente sabe que o Red Bull Bragantino é um carrasco na vida do Corinthians no Campeonato Paulista. Venceu, então ontem é claro que o Corinthians entra em campo buscando a vitória, mas com desfalques importantes, né? O torcedor foi pego de surpresa. O Breno Bidon com estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, o André com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e o Caio César também com dores musculares na coxa esquerda. Então são 3 desfalques aí para o técnico Dorival Júnior, mas ele conseguiu colocar o Garro, que até então não vinha jogando como titular, entra como titular, faixa de capitão, e o Corinthians demora, mas consegue encontrar o primeiro gol logo no primeiro minuto do segundo tempo com ele, né? O Gabriel Paulista, que faz o seu segundo gol pelo Corinthians, o primeiro simplesmente lá na decisão da Supercopa, e fazer-se ontem ao primeiro minuto do segundo tempo, que aí o Corinthians depois busca o segundo gol com o Matheus Bidu, lateral que, olha, o torcedor corintiano assim tá apaixonado. Tem muito torcedor falando, eu cheguei até aqui na porta do CT, gente, é torcedor falando, ó, fala aí que o Bidu é seleção, hein? O Bidu tem que ir pra seleção, dos melhores laterais atuando aí. Ontem a gente falou isso com ele na Zona Mista, ele até falou que, claro, seria um grande sonho, vai trabalhar muito para, quem sabe, ganhar essa oportunidade. Mas sim, foi uma vitória importante porque o Corinthians perde na estreia do Brasileiro para o Bahia lá na Vila Belmiro. O torcedor corintiano está comemorando Copa do Brasil, Supercopa, mas tem o trauma do Campeonato Brasileiro, né? Então pede mais postura do Corinthians na competição nessa temporada. E o técnico Dorival Júnior ficou, assim, satisfeito com a atuação do time na noite de ontem. Vamos ouvir o que ele falou. Precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe. Acredito eu que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente de uma equipe que procurou o gol a todo momento, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, não se encontrando de repente, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. Para vocês verem que quando a gente fala de ter um elenco um pouco mais composto, é em razão de tudo isso que nós passamos, e não será diferente daqui para frente. Nós teremos, com certeza, dificuldades na montagem, na recomposição de um time para o outro. Isso, infelizmente, é o que vai acontecer com muitas equipes dentro do futebol brasileiro em razão dessa mudança que aconteceu e que nós entendemos, benéfica a todos, porém que vai levar um tempo para uma adaptação completa de todos nós. Então, chegadas e partidas, né? Porque jogadores chegando, além do Alan, né? O Alan que fez essa pequena estreia, mas que já convenceu aí o torcedor também. Tem a saída confirmada do Martínez ontem na coletiva, antes da coletiva do Dorival. O Marcelo Paz fez o pronunciamento, falando que foi uma decisão do clube, conversou com o staff do atleta também, então uma rescisão amigável. O Corinthians vai dar toda a estrutura e apoio para ele na cirurgia que ele vai passar, mas ele não veste mais a camisa do Timão. Em contrapartida, né, chegada do Alan, o Zaccaria Labiad, amigo de quem? Dele, que está de parabéns hoje. Memphis Depay completando 32 anos, inclusive hoje à noite tem festa, mas na próxima entrada eu dou mais detalhes sobre essa festa de Memphis Depay, 32 anos, Bruno Vicari. Ah, merece, hein? Festa então do Memphis hoje. Tá bom, Lili, você já conta pra gente. Aliás, o Memphis pode estar no nosso touch também, tá? Agora, já que a Lili falou dos laterais que a torcida ou alguns torcedores pedem até na seleção, a gente chamou aqui o Ricardo Spinelli, que é do Data ESPN e que tá por dentro dos números do Bola de Prata. Será que pelo menos na seleção Bola de Prata os laterais estão, Ricardinho?
Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Mari, amigo fã de esportes em casa. Sim, o Matheus Bidu está na nossa seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata. Essa é a primeira vez que a gente revela a seleção do campeonato esse ano, porque após a primeira rodada é o time da rodada, não é o time do campeonato. A segunda rodada a gente ainda teve a questão do Corinthians e Atlético Paranaense não terem jogado, então com um jogo a menos fica complicado a gente fazer uma seleção com jogo com times com jogos a menos. Então, nesse caso, essa terceira rodada é a primeira vez que a gente lança. Então, se puderem botar aí na tela os melhores jogadores do Brasileirão neste momento, segundo o Prêmio ESPN Bola de Prata. Nós temos aí no gol o Santos, do Atlético Paranaense, Samuel Xavier, do Fluminense, que na temporada passada brigou até a última rodada para ser o melhor, ele e o Paulo Henrique brigando. No fim foi o lateral do Vasco que levou. O Gomes, do Palmeiras, sempre muito bem no prêmio. O Gabriel Paulista, do Corinthians. Aí sim, o Matheus Bidu. Nesse momento, ele é o nosso melhor lateral esquerdo, à frente do Juba, do Bahia, que também sempre vai muito bem no Brasileirão e, obviamente, no Bola de Prata. Então, talvez, né? Eu acho muito difícil pro Bidu ter uma chance na seleção, porque, obviamente, falta muito pouco tempo para isso. A seleção final do campeonato, você disse. Não, para a seleção brasileira de Copa do Mundo. Tá. Para Bola de Prata, ele tá bem colocado. É que na seleção não tá definido. As laterais não estão definidas, né, Mari? Então, eu acho que é aí que pega, né, o assunto. É claro que para agora, eu acho muito difícil isso, impossível praticamente. Mas o Dorival fala isso na coletiva e ele fala sobre um possível ciclo, né? Porque a gente tá falando de um jogador de 26 anos. Sim. Ele fala até do Mateuzinho, que tem 25, pensando num próximo ciclo de seleção. Mas é que não dá para ignorar, né, o que esses dois jogadores têm feito pro Corinthians ofensivamente, né? O Matheus Bidu com gols, inclusive, né? Exatamente. Também não acho absurdo. E isso conta muito, né, Ricardinho, na nota? Sim, gol obviamente vai ser o principal critério, gol e assistência. Independentemente se é um zagueiro, se é um atacante. Gol é muito influente na nota final dos jogadores no Bola de Prata, mas não é só isso, né? Lembrando que o algoritmo da TSPN são mais de 80 estatísticas. Claro que o gol é o que tem o maior peso. Mas aí, para os defensores, para lateral, para volante, a questão defensiva vai ajudar muito e ele recupera muita posse, faz muito desarme. Então isso também ajuda ele também, além dos gols. Aí a gente viu na tela, tinha ações na área rival, finalizações. Então a parte ofensiva do Matheus Bidu vai ajudar muito ele a gente ter a possibilidade dele levar o troféu no fim do campeonato. Mas faltam 35 rodadas, para ele faltam 36. Sim. Porque o Corinthians tem um jogo a menos. Então, quem sabe até o fim do campeonato ele mantém essa liderança. Isso, até porque a gente tá com os números aí do Campeonato Brasileiro, mas a importância dele foi vista na Copa do Brasil ano passado e até na Supercopa esse ano, Mari. Exatamente, o Corinthians tem aí um calendário cheio, né, que vai precisar desses jogadores. O Dorival também já cobrou reforços, porque não tem, né, laterais que possam substituir dessa forma, inclusive marcando gols. É um jogador importante. O Bruno Andrade pode falar pra gente do Andréas, né, porque foi confirmado, então, do Andréas, desculpa, do Martínez, porque foi confirmada a rescisão amigável, Bruno? É amigável ou mais ou menos? Mais ou menos amigável. É isso. É amigável. Os dois cederam. Aliás, ontem a gente trouxe, né, a informação primeiro no Fala Fonte que a rescisão seria amigável e poucas horas antes do jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, trouxe de forma exclusiva no site da ESPN qual seria o acordo, e o acordo de fato está feito, vai ser assinado hoje, porque o Martínez deu sim, os advogados. Explico muito rapidamente para quem não leu ou não acompanhou ao longo da noite de ontem. O Martínez ele vai ter um corte no salário de 2026. Ele vai receber 30% só do total do salário que ele teria direito em 2026, não contando janeiro, porque janeiro ele já não teria por conta da multa, o atraso na reapresentação. Então a gente junta de fevereiro a dezembro, soma tudo isso e ele vai ter ali um desconto de 70% desse valor. Então ele recebe 30% do salário de 2026, que vai ser pago em 12 parcelas, e não recebe nada do ano de 2027. Lembrando, ele tinha contrato até dezembro de 2027, recebe 30% de 2026, não recebe nada de 2027, e o Corinthians arca com todos os custos da cirurgia e do pós-operatório. Então o Martínez fica livre
para assinar pré-contrato com quem bem entender, não joga mais pelo Corinthians, está claro, notório, aliás, isso já vinha sendo discutido nos últimos dias. Para além dessa questão, então, para trazer algo mais de ontem sobre a rescisão amigável e esses detalhes, antes de rescindir, ou até mesmo antes da lesão no joelho esquerdo, o Martínez havia sido procurado por 2 clubes do Brasil. Não quiseram me abrir aqui quais foram os clubes ou quais são os clubes, mas 2 clubes brasileiros procuraram o Corinthians tentando abrir conversas pelo Martínez, e foi o Martínez, muito mais o Martínez, a fechar as portas. Não significa automaticamente que esses clubes voltem a procurar agora, porque é um outro contexto. O Martínez está lesionado, ninguém sabe como é que vai correr a operação, ninguém sabe como é que vai correr o pós-operatório, a recuperação, mas se o Martínez se recuperar bem, eu não ficaria surpreso de vê-lo cogitado em outros clubes do Brasil, e aí depois cabe ao Martínez aceitar ou não permanecer no Brasil e eventualmente jogar contra o Corinthians. O Marcos Vinícius perguntou, já tem clube atrás do Martínez? O Bruno Andrade então já respondeu. Não, antes de falar do Andréas, depois só fazer uma rápida atualização da situação clínica do André. Eu não tenho informações muito ainda sobre o Breno Bidon, que também tem um probleminha ali na coxa, mas tenho informações sobre o André. O Corinthians anunciou ontem, né, não custa lembrar, vou ler aqui, uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele já teve essa lesão recentemente e ficou 1 mês parado. Só que conversando com uma pessoa do André, próxima ao André, no começo de hoje, na manhã de hoje, me explicaram que não é tão grave como foi a anterior e que o André vai parar no máximo 10 dias, podendo antecipar então esse retorno. Então eu colocaria aí entre 7 a 10 dias o tempo de pausa do André por conta dessa lesão. Pelas minhas contas, ele, ao que tudo indica, perde o jogo contra o Atlético Paranaense dia 19, podendo estar à disposição, depende da recuperação dele, mas é quase certo, praticamente certo, o André de volta contra o Cruzeiro dia 25, ou seja, para resumir aqui e passar a bola para vocês, essa nova lesão do André não vai tirá-lo do campo por mais de 10 dias. É uma preocupação a menos para o torcedor do Corinthians e para o Dorival Júnior, um jogador tão importante aí nos últimos jogos. Pra gente encerrar esse bloco do Timão, porque, informação do André Hernan, Corinthians encaminhou o empréstimo do zagueiro Kaká ao Vitória. O Kaká que ia pro Torino? Não, esse aí era o João Pedro Tchoca. Esse era o Tchoca, é verdade, desculpa. Não, faz parte. Não, ele ia pro Atlético Paranaense. Isso, o Atlético queria a contratação, tava nessa disputa aí, mas o Kaká deve ser emprestado até o final do ano ao Vitória. Informação do André Hernan estava apurando aqui também. Então o Corinthians se livra de um jogador que estava fora dos planos do Dorival. E ainda está de olho em um zagueiro no mercado. Vamos ver se vai movimentar nesse sentido. Bruno Vicari. Falou que era diferente, né? Outro jogo. Meu Deus do céu, gente. E esse Corinthians do Dorival ganha a primeira no Brasileiro. E um jogo que atrapalha o Diniz, porque o Diniz gosta daquela coisa de toque de bola e de repente, rapidinho... Não, cada um fala um negócio hoje em dia que eu vou te falar, viu, meu? Cara, fez o jogo que tinha que fazer contra um Bragantino. Ultimamente o Bragantino tem... Os últimos 3 jogos tinham sido 3 vitórias do Bragantino. Mas também tem aquela história dos 3 pênaltis que o goleiro defendeu também naquela... Foi Copa do Brasil, né? Não, foi Sul-Americana, né? Sul-Americana, né? Lembra? Jogo. Teve esse histórico do Hugo, né? Jogo. Foi uma quinta-feira, quarta ou quinta-feira à noite, né, Isa? O Gabriel Paulista está num momento espetacular no Corinthians, né? Porque faz gol aí na Supercopa. Ontem finalmente acertou um chute na bola. Finalmente. Foi escanteio a bola aí? Foi escanteio. O Mateuzinho, ontem muita gente pedindo o Mateuzinho e o Bidu, né, na seleção brasileira, vê se pode, hein, cara. O Bidon teve um desconforto e não jogou, né? Foi isso? Ele e o André, né, vão ficar alguns jogos aí afastados. Mas o Bidu e o Mateuzinho fazendo bons jogos, o Bidu inclusive fez um dos gols aí, né, e aí houve um pênalti, uma bola chutada, e aí você vê que o jogador não pode nem se proteger, né? Porque ao se proteger... Aí, esse lance aí, ó. Cara, não dá nem tempo do cara. Pênalti, deram pênalti. Então, o senhor... vergonha isso daí. Isso não foi pênalti, mas aquela história, bateu no braço, aí o Pita vai bater e o Hugo vai fazer a defesa. Gente, o árbitro foi o Felipe Fernandes, tá? A maior parte de defesas do Hugo de pênalti é no canto direito dele, Hugo. Ele pega muito pouco pênalti do lado esquerdo. Não fica dando dica, Sormani.
Vou dar uma estatística aqui que eu até tinha mandado no grupo. A gente separou. Ah, separou? É. Ah, então depois a gente fala. Esse pênalti é um absurdo. Ainda bem que o pênalti foi a favor do Corinthians, porque foi contra o Corinthians, porque quando é a favor, os últimos 11 pênaltis o Corinthians errou metade. Bastante. Entendeu? Acho que o Corinthians precisa definir um batedor oficial, né? Tá que nem o São Paulo, então. Não sei, Ninguém viu? sabe quem bate pênalti. Não sei, eu acho que tem que rodar e dar responsabilidade pra todo mundo, viu? Porque todo mundo já perdeu Mas pênalti. todo mundo erra, escolhe um só. Então, mas aí só um erra também, né? Aí ferrou. Edu, hein? Aí ferrou. Aí ferrou. Cadê? A Isa falou dos pênaltis defendidos pelo Hugo Souza. Ela mandou pra gente uma arte aí que é do meu timão, né? É isso. Aí, ó. Defesas de pênalti e número de jogos. Cássio, 32 pênaltis defendidos. Ronaldo Giovanelli, 27. E o Hugo Souza empata agora com Gilmar do Santos Neves. Revelado pelo Corinthians. E uma grande diferença, né? Jabaquara, né? O Hugo Souza tem 99 jogos. Vai chegar a 100. E o grande Gilmar, bicampeão do mundo, quase 400 defendeu jogos. 11 jogos. 11 pênaltis. 11 pênaltis. Aí, ó. Hugo Souza contra o Bragantino. Pega muito o Cássio realmente é o maior, né? O Cássio foi um... Não, isso aí, só pra lembrar, isso aí é só no Corinthians. Né? Só no Corinthians, Não é que é na carreira, né? Só no Corinthians. Hugo Souza falou, vamos ver. Cara, assim, é de uma gratidão muito grande, né? E é normal que os clubes olhem, que as propostas apareçam, porque acho que isso é fruto de um trabalho bem feito e reconhecido. Mas eu estou muito focado em continuar fazendo história aqui, né? Estou muito feliz aqui. E eu fico feliz por poder ter saído de uma realidade diferente do que eu vivo hoje, ter conseguido transformar isso em realização de sonho, né? Talvez há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ali. Estava voltando de Portugal, desacreditado, tinha sido rebaixado com o clube lá. E estava numa situação onde eu tinha contrato com o Flamengo, mas eu estava sem clube, então... e o Corinthians apareceu nesse momento da minha vida e fez com que o pior momento da minha carreira virasse o melhor. Então sou muito grato a esse clube, muito grato a essa torcida, muito grato ao staff, muito grato às pessoas que fazem parte do dia a dia. E eu acho que eu tento transparecer isso dentro do campo, por mais que às vezes as coisas não aconteçam da forma que a gente espera. A forma que eu tenho de agradecer isso é sempre dando minha vida dentro do campo. Dá um pause aí. Isso, deixa assim. Olha quantos microfones de site segmentado hoje tem numa entrevista no Corinthians. Eu sei que isso tem em todos os clubes. Todo clube tem o seu. Tem 1 ou 2, mas no Corinthians tem 10. É muita coisa no Corinthians, né, Quesada? É tudo reverbera. Olha quantas. É tudo segmentado. Nessa mídia ela se ampliou, não é? As tradicionais continuam aí, mas essas são as chamadas segmentadas, né? E realmente elas têm acompanhado com muito foco aí as coisas do Corinthians. Eu costumo dizer que a mídia mais atuante é a corintiana, né? Você pode perceber. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo porque tem que falar as verdades, né? E ao contrário do que muita gente acha que às vezes a segmentada está ao lado do clube, não. Ela fala do clube, mas ela fala com um olhar crítico também, né? E eu acho que foi essa mídia que cavocou tanta coisa errada. Todos esses números que eu tô falando aqui a do São Paulo agora está fazendo isso, né? Está fazendo e fez. Foi a mídia São Paulina, a segmentada e a tradicional, que descobriram coisas erradas aí que movimentam em nome de uma grande nação, no caso do São Paulo, no caso do Corinthians, as coisas que precisam ser mudadas, né? Pessoal, a mídia é a que mais cobre o Corinthians, inclusive nós aqui estamos fazendo reação das melhores matérias aí do Timão, a gente faz reação, pega os melhores momentos aqui pra vocês. Então, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra ficar por dentro de todas as informações do nosso Coringão, beleza? Cara, o Hugo Souza incontestável aí, né? Incontestado no gol, ninguém pode falar nada do nosso goleirão. O Corinthians não só venceu, mas convenceu. Uma grande partida do Corinthians jogando dentro da Neoquímica Arena, 3 pontos esses, muito importante aí para a tabela. Quem sabe e acompanha o Timão, início de campeonato é muito importante. Os últimos 3, 4 campeonatos, se não me falha a memória, o Corinthians no final ficou fazendo conta, né, tirando aquela arrancada milagrosa lá com a camisa All Black que nós fizemos, foi algo histórico, mas o Corinthians sempre chega numa situação, né, nas últimas 3 temporadas, um pouco delicada no final.
exclusivamente derrapar no início da temporada. Então, garantiu 3 pontos, os próximos jogos são muito importantes, principalmente esse início de temporada para somar pontos. O Corinthians tem o Kaká indo embora, né, cara? Não dava mais. Eu sei que o Kaká é muita raça, né? Tem aquela cena histórica que ele deu a taça do Campeonato Paulista na mão da torcida, porque foi ele que deu, né? Se vocês assistiram reprise aí, vocês vão ver. Ele tem uma identificação com o clube, mas, cara, a gente tá falando de Corinthians, velho. Ninguém é maior que o Corinthians. E precisa de mais, né? Um nível técnico. Gabriel Paulista chegou muito bem, né? Perdeu espaço. Até o Tchoca, né? Tá para ser emprestado também para outro clube para ganhar um pouco mais de corpo. Mas é isso aí, cara. O time do Corinthians tá se achando, tá se entrosando. Tem que embalar, velho. Tem que embalar pra não deixar perder pontos em casa, principalmente dentro de casa da Neoquímica Arena. Mas é isso, sextou Carnaval. Muito juízo pra todos vocês aí. O que você achou do jogo? Comenta aí. Se você chegou até aqui, por favor, mano, deixa um like, se inscreva aqui no canal. Bora lá, fiel, que você vai ficar por dentro de todas as informações do nosso Coringão, beleza? Um forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se quiser. Valeu!